noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos realizando hoje uma live sobre a importância das Áfricas no atual cenário brasileiro, com um especialista no assunto, que é o professor Odair Marques da Silva. Muito obrigada, professor, pela presença, viu? O professor Odair, ele pesquisa e viaja para todos os países do continente africano. Atualmente, ele é responsável por projetos de formação continuada de professores. É autor do livro Atlas Geocultural da África. Ele é curador da Mostra Cultural Afrofuturista e está prestes a lançar uma obra para as crianças, uma obra infantil que vai se chamar África, um passeio pelo continente antigo. Ele é articulador do site africaatual.com.br e fundador do canal do YouTube África Atual TV. Ao lado do professor, nós temos aqui como convidado Ivan Lima. O Ivan, ele é engenheiro, gestor público, professor, presidente do Comitê de Gestão do LEAD, Grupo de Líderes Empresariais, sobre Equidade Racial, e ele é também presidente do Conselho Deliberativo e Consultivo da União Afro-Brasil. O moderador do nosso bate-papo de hoje sobre a África é Gil Marcos Clarindo dos Santos. O Gil é economista, presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. Ele é presidente executivo do Instituto União Afro-Brasil, é conselheiro aqui no Corecon e coordenador da Comissão de Equidade Racial do Corecon São Paulo. Esta live é uma iniciativa da Comissão de Equidade Racial. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar passando a palavra para o presidente Pedro Afonso, para dar aí boas-vindas para todo mundo. Por favor, Pedro. Obrigado, Denise. Eu quero agradecer a presença de todos, especialmente do palestrante, professor Odair, do debatedor, o Ivan, engenheiro Ivan, e de todos os demais que estão aqui. Para nós a gente tem um orgulho enorme desta live de hoje. Quando me chegou às mãos o livro do professor Odair, não é a primeira vez que nós o temos aqui, justamente porque achei de extrema importância para o conhecimento em geral e dos economistas, esse trabalho que ele tem sobre a África, sobre a cultura africana, e que só vai acrescentar para o nosso conhecimento e para o nosso trabalho de economista. Eu lembrando que essas lives que nós realizamos, elas também são em parceria com o Sindicato dos Economistas, e eu mesmo, Denise, vou passar a palavra, antes de você retomar a palavra, vou passar a palavra para o presidente do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo, o professor Valdir, está nos assistindo, para que ele também faça a sua saudação. Professor Valdir. Obrigado, Pedro Afonso. É uma satisfação enorme, né, participar dessa live. Dar os parabéns ao Gil Marcos, né, palestrante, professor Odair, né, ao próprio Ivan, que também sempre prestigiado os nossos eventos, né? Eu acredito que essa iniciativa vai ao encontro do que, de forma muito, eu diria, conceitual, tratar de um tema, né, moderno, que é resgatar um pouco a identidade e a participação do povo negro nessa evolução da própria economia, eu diria, brasileira, né? Além de toda a nossa história, mas principalmente nós, como economistas, ou representantes, eu e o Pedro Afonso, de entidades, né, dos economistas, isso vai ao encontro. Então, parabéns a todos, e tenho certeza de que essa live já é um sucesso, né? E vai marcar um pouco a participação tanto do Conselho como do sindicato aí nessa história. Muito obrigado, e passo a palavra agora ao mediador aí, o nosso vice-presidente, que é o Gil Marcos Clarindo. Bom, boa noite a todos, senhoras e senhores. Agradeço aí as pessoas que estão participando dessa live nossa sobre
a importância das Áfricas no cenário atual brasileiro. O professor Odair é uma pessoa muito capacitada para falar desse assunto, por conta das suas intervenções e viagens em alguns países do continente africano. E agradeço primeiramente também ao professor Pedro Afonso, nosso presidente do Conselho do Corecon, o Conselho de Economistas aqui do Estado de São Paulo, e também ao professor Valdir, que nos incentivou que tivéssemos um grupo de trabalho sobre equidade racial dentro do Corecon, trabalho esse que nunca havia sido discutido, e eu penso que essa questão sendo trazida aí para dentro do Conselho de Economia dará visibilidade e oportunidade para que tenhamos uma discussão mais propositiva sobre as nossas questões. Agradeço aí o colega amigo de Jair, ao professor Odair, ao Ivan, Denise, ao Valdir, professor Luiz, bom, e a todos os presentes. Eu, como mediador, passo direto a palavra aqui para não falarmos muito para o professor Odair, para ele fazer suas considerações, e a Denise também, se quiser fazer as suas intervenções aí no sentido, não sei como é que vão ficar as perguntas, né? Se as pessoas irão fazer as perguntas, se virão pelo chat, e para que possamos anotar e depois dirigir ao professor Odair. Eu penso que o professor Odair tem disponível aí de tempo de, não sei se 30 minutos ou 20 minutos, mas acho que fica um tempo aí para que ele possa fazer as suas considerações, tá bom? Muito obrigado e tenhamos aí uma boa live. O Ivan também, não sei se o Ivan vai falar agora ou vai falar depois, Denise. E também se apresentar, né? É importante que o Ivan faça... Bom, a Denise já apresentou, né, Ivan? Então, sigamos aí, em frente. Boa noite, Denise. Obrigado pelo apoio, pelo suporte, agradecendo também ao Corecon, através do presidente Pedro Afonso e através do Gil, que muito nos engrandece com essa atividade, muito bacana. Digamos que esse vai ser um bate-papo. A ideia hoje é uma troca mesmo de ideias, de compreensões, e agradecemos aqui também o presidente do Sindicato dos Economistas, e uma equipe toda bem bacana, e o nosso parceirão aí, em nome de todos, eu lembro aqui o nosso querido Rafael Pinto, nosso grande líder aqui no Estado de São Paulo também, dos movimentos sociais, movimentos negros. Bom, então vamos lá, vamos compartilhar uma sequência de slides que são um pouquinho um briefing do que nós temos nos esforçado em apresentar aqui no Brasil como uma chamada uma leitura contemporânea do continente africano. Só para introduzir a Chimamanda, muito eficazmente, muito belamente, comenta que no mundo inteiro, inclusive, né, ela nos Estados Unidos tem sofrido muito com a questão da invisibilidade da África contemporânea, dessa postura das mídias em mostrar somente uma África fragilizada, empobrecida, de lutas étnicas, e mostram notícias quando a África tem problemas, mas a África das tecnologias, das universidades, dos centros de pesquisa, das grandes infraestruturas, tem sido invisibilizada, principalmente nessas mídias, e no meu caso, como uma pessoa que trabalha com formação continuada de professores, nos livros didáticos das nossas escolas ainda tem sido um grande problema as proposições com relação às imagens dos africanos e do continente e seus países. Então, dada essa introdução, vamos compartilhar alguns desses slides. Então, a reflexão nossa hoje é que existe uma África pujante com um crescimento econômico e social acelerado. Disse que é a nova frente, inclusive, do capitalismo mundial, como se fosse uma nova onda no estilo modelo chinês, chegando e nascendo fortemente nos países do continente. Cabe lembrar, como o Ivan já tinha comentado, são 54 países neste continente, e esta é uma força impressionante cultural, cada país com várias línguas diferentes, várias proposições culturais,
de moda, gastronomia, música e toda essa riqueza ainda por nós desconhecida. Também uma coisa interessante para nós, Brasil, o tamanho desses 54 países é 3,5 vezes o tamanho do Brasil. Nós falamos que nós somos um país continental, não é? E muitas vezes a gente começa a falar sobre África e Brasil como uma relação. E aí, em defesa dos africanos e somando com eles pedem para que nós comecemos a citar mais os países africanos, uma relação Brasil-Etiópia, Brasil-Nigéria, Brasil-Angola e assim por diante, porque essa unicidade do Brasil com o continente dá a impressão de uma unidade que não favorece os intercâmbios, os negócios. Vale citar também a população, né? Se nós estamos aqui com 250 milhões de habitantes, os 54 países nesse conjunto somam hoje algo em torno de 1,2 bilhão de habitantes, quase a mesma população da China. Por isso, nós compararmos essa economia em crescimento. Aqui eu vou já comentando essas relações imagéticas, né? A gente trabalha de análise imagética das imagens, as imagens falam mais que 1000 palavras, e compartilhando, portanto, algumas capitais, algumas cidades em destaque no continente africano. Aqui está Dar es Salaam, capital da Tanzânia, um lindo país, conhecido também como uma das capitais do turismo em África, uma capital do turismo europeu, inclusive, mas mostra muito mais o mar, mostra-se os restaurantes, mas não se mostram os seus hotéis e não mostra a cidade, né? Não se mostra esse lado urbano de Tanzânia. Aqui nós temos a sede da União Africana, um lindo prédio extremamente moderno, e nós lembramos de Etiópia com aquelas crianças, não é? Fragilizadas, né? Com apoio de organizações aí, médicas, mas não mostra também desse crescimento da Etiópia. Addis Ababa, onde fica essa sede, a capital, também está se desenvolvendo de forma urbana, num crescimento muito lindo, muito forte. Aqui nós temos Joanesburgo, né, uma capital que parece capital de São Paulo, uma Belo Horizonte, um Rio de Janeiro, não perde nada para uma das grandes capitais brasileiras pela sua urbanicidade. Olha, um trânsito intenso, volume de automóveis, uma industrialização intensa. Nós, inclusive, dizemos que é uma das portas de entrada para o turismo brasileiro, dado que faz parte do BRICS, e com a África do Sul a gente não precisa de visto de entrada. Vale a pena nós brasileiros intuirmos essa relação com os países africanos. Está aí uma dica de relacionamento, né? Aqui nós temos a cidade de Lagos, a bela e grande cidade de Lagos, também lembra um pouco São Paulo, no sentido do seu conglomerado urbano, do volume de habitantes. O fator interessante da Nigéria com relação ao Brasil, ela possui, creio, 280 milhões de habitantes, salvo engano, o Brasil com 250. Dizem que a população brasileira, somos 54% de afrodescendentes no Brasil, somos o segundo maior país negro no mundo, perdendo somente para a Nigéria em África em volume de população afrodescendente, nesse sentido mais radical da palavra, né? Aqui nós temos Nairobi, também capital do Quênia. Quênia também é um dos países que mais se acelera em África, um dos países de crescimento de PIB extremamente avançado, com projetos de novas tecnologias chegando de uma forma extremamente intensa, principalmente com a internet e essas novas tecnologias de informação. Aqui passamos para a Costa do Marfim, né? Na
costa oeste de África, né, quase do outro lado da nossa costa do Nordeste ali, mas também voltando para essa beleza estética, urbana, com um porto aqui como referência extremamente atuante comercialmente, um ponto de negócios muito forte, também um país que cresce fortemente no continente. Que Botsuana é um país muito pouco falado no Brasil, Gaborone é sua capital, olha que belas estruturas modernas, inclusive Gaborone hoje é considerada uma cidade, um país que investe muito em educação, mais de 90% das suas crianças estão escolarizadas e as universidades possuem um forte tendência de acesso a uma boa quantidade de jovens africanos, né? É um país muito forte pela extração de diamantes. Uma curiosidade, interessante é que essa industrialização do diamante tem ficado muito também compartilhado com os próprios habitantes do Botsuana. Aqui um breve comentário sobre as chegadas da Fashion Week aqui no Brasil. A African Fashion Week está crescendo, é uma outra modalidade de negócios e relacionamento comercial entre nós, brasileiros, e ampliando a nossa identidade com os países africanos a partir da moda. Essa é uma tendência muito interessante que está crescendo nas nossas comunidades, inclusive. Uma pequena imagem para falar sobre os avanços das universidades africanas. Silva Felizbino. Oi? Tudo bem? Só para concluir, então, aqui, jovens fazendo mecânica, outros jovens em indústria química, eletrônicos, mostrando uma vida universitária extremamente pujante, crescendo em África, e aqui é uma das coisas que eu particularmente tenho investido muito forte, creio que o Corecon, os sindicatos economistas podem também, que é fortalecer o intercâmbio entre universidades, faculdades brasileiras e universidades, faculdades em países do continente africano para estreitarmos essas relações de uma forma muito mais profícua. Fica aqui uma motivação para criarmos novos intercâmbios e criarmos convênios, inclusive, né, nessa modalidade. E, concluindo, eu queria estar aqui falando de Ruanda. Passar um pequeno, 5 minutinhos em Ruanda. Ruanda é considerado um dos países expoentes em crescimento econômico. Aqui é uma foto de um centro de convenções na sua capital, Kigali. Custou, me parece, 300 milhões de dólares esse centro de convenções para atrair empresários e empreendedores do mundo inteiro. Ruanda lançou recentemente um satélite de comunicação para que as crianças das escolas conseguissem ter acesso a informações. Até pouco tempo atrás havia um problema sério de comunicação, então investiram nessa tecnologia. Há uma curiosidade bem interessante em Ruanda, pessoal, é um dos países, se não o país do mundo com a maior participação feminina na sua Câmara Legislativa, tanto para deputados como para o Senado. Calcula-se que hoje 60% dos deputados de Ruanda são mulheres e 40% do Senado são senadoras. Olha só que números impressionantes, né? Se não me salvo engano, está acima, inclusive, da Finlândia, que seria um outro país com a participação feminina alta. Um efeito participante muito forte. O presidente Paul Kagame, que já está na sua terceira reeleição, ele tem 90% de aprovação popular, por isso tem uma dificuldade, inclusive, na troca democrática, é um dos questionamentos, tal. Mas existe uma visão governamental de transformar Ruanda na chamada Singapura africana. Eles querem se transformar numa grande hub de mercado
e de volume, e tem Singapura como referência. Vou dar para vocês só o seguinte dado: eles criaram a Rwanda Air, que é a sua empresa aérea, né, que é o grande fator de levar as pessoas, que cresceu Singapura, está em investimentos enormes, e olha o salto de qualidade de PIB, salto de, na verdade, eu vou falar de investimento econômico. Em 2005, algo pouco menos de 20 anos atrás, o investimento exterior de capital privado em Ruanda era de 10 milhões de dólares. Em 2017, 5 anos atrás, o último indicador, é 293, quase 300 milhões. Saiu de 10 milhões de dólares para 300 milhões de dólares o investimento de capital privado externo no país. Olha só que impressionante o que está acontecendo na Ruanda, e isso impacta em todos os seus países vizinhos e todo esse continente que está em efervescência econômica. Por que eu citei Ruanda aqui? Porque há quase 30 anos atrás, o que a gente lembra no Brasil de Ruanda? A gente lembra da guerra étnica dos Tutsis com os Hutus. Não é? Massacre, né? Massacre. Não é um genocídio, Genocídio. Mais de 800 mil pessoas morreram, foi há 30 anos atrás somente. Então, eles tiveram que, em 30 anos, fazer uma superação de relação interna entre essas etnias e entre uma recuperação governamental, de vida psicológica mesmo, estrutural, uma coisa complexa, ainda com problemas hoje a serem superados, mas saíram de uma fragilidade de nação, não é? Uma nação entre as mais pobres do mundo, para estar hoje o crescimento de PIB é 6% ao ano, né, tirando a fase da pandemia. Então, olha que impressionante. Essa África não nos é mostrada. Só para a gente professor, bem dizer, numa geração, né? 30 anos, uma geração, né? Imagina, a gente vê uma transformação tão grande, né? Você vê, que impressionante, né? Não, 30 anos atrás não existia esse centro de convenções, para vocês terem uma ideia, né? Ele é enorme, gigantesco, né? Bom, aqui en passant, Universidade de Pretória, na África do Sul, né? Parece Oxford. A Universidade Agostinho Neto, porque eu gosto, né? Elogiando as de fala portuguesa, os países de língua portuguesa, lá em Angola. Eu gosto de fazer umas referências também para grandes empresários africanos. O Patrice Motsepe e o Steve Massiwa são milionários africanos. E aí eu sempre comento que por que nos congressos brasileiros de empresários a gente só chama europeus e norte-americanos para falar sobre seus cases? E nós temos aí milionários de sucesso que falam na Europa, em congressos nos Estados Unidos, até no MIT eles falam para falar dos seus cases de sucesso, e a gente não tem como referência, né? Porque isso aqui é só uma provocação, né? E finalizando aqui com a beleza das nossas crianças, das crianças africanas, acho lindos os uniformes deles, eles têm isso como uma característica de identidade, a beleza dos uniformes escolares para aumentar a autoestima. E valorizando, então, fechando com essa história. Aqui é Luanda, não é? Capital de Angola, uma orla lindíssima, uma praça extremamente prazerosa para um final de tarde, né? de um tempo de bate-papo. E o nosso projeto é esse: incentivar intercâmbios, turismo, reconexões, a maior parte de que nós, brasileiros, não só os afrodescendentes, mas nós brasileiros, olhemos para a África com um olhar diferenciado, uma oportunidade, uma janela de negócios, né? Finalizando, caríssimos, eu gosto sempre também de solicitar uma adesão. Dia 25 de maio é o Dia Mundial de África, o Dia Internacional de África, como a ONU cita, não é? Proporcionada pelaquela União Africana, adotada pela ONU, e que todas as instituições deveriam estar celebrando esse dia 25 de maio como uma referência. Nas escolas a gente tem feito isso, né? Para não ficar só no 20 de novembro, trazer toda essa nossa reflexão de temática, de preconceito, racismo estrutural, crescimento do afroempreendedorismo no Brasil e tudo mais, valorização desses espaços, também no mês de maio, pensando aqui em expor sobre algum país do continente africano. A gente tem feito esse trabalho com os escolares, não é?
E esse é o nosso site, o africaatual.com.br. Qualquer pessoa pode ter contato conosco a partir dele. E com isso eu agradeço esse tempo que vocês tiveram de foco nessas atividades e partimos para um diálogo. Devolvo a palavra para os nossos coordenadores. Muito obrigado, professor Odair, pela explanação, bela explanação. E eu posso fazer uma pergunta já, Denise, assim, ou vamos colher as perguntas assim? É só uma contextualização do próprio professor Odair, no sentido dessa aproximação. É lógico que a China, os tentáculos dela são muito grandes, então ela está em toda parte do mundo aí para negócio. Mas a aproximação da China, principalmente com Angola, eu percebi, nunca imaginava, lógico que já faz muitos anos atrás, ela tem, do ponto de vista da exploração da riqueza mineral que os países do continente africano, sobre petróleo, gás e tal. E em ato contínuo, aí eu também queria dizer que você me explicasse, nós somos o país aí, o berço da humanidade, e muito me entristece quando eu vejo a televisão e vejo naqueles programas de Médicos Sem Fronteiras só apareceram aquelas carinhas pretas, nossa, quer dizer, que mostrando a tristeza. Então, gostaria muito de ver uma mudança disso dos Médicos Sem Fronteira, mostrando um pouquinho do lado da riqueza tão bela quanto você mostrou agora. Só nesse sentido, professor. Professor, só mais uma coisinha aqui, que a Denise está nos ajudando nessa moderação. Aqui tem a Andréa de Oliveira, que é nossa ativista de direitos humanos, tem um trabalho muito bom, e o professor Luiz Roberto, do Conebras, que estão com a mão levantada, agora Carlos Júnior. Então, o professor fala e depois a gente abre palavra para eles, ou vai ser no final? Como que vai ser essa dinâmica, Denise? Não, pode, o professor fala, depois a gente parte para a Andréia. Essa é a hora de bater esse papo mesmo, é um bate-bola. Então, maravilha. Então vou deixar a Andréia, como mulher, fazer primeiro a pergunta aí, professora Odair. Eu sei que a respeito da minha, você já tem no gatilho pronto aí. Por favor, Andréia. Boa noite, estão me escutando? Boa noite a todos e a todas. Boa Sim, noite. estamos te ouvindo bem, André. Parabéns, professor, gostei, porque tem que mostrar, sim, as maravilhas dos países internacional. O Brasil também tem que mostrar, né? Não é só mostrar. Assim, achei super interessante. Eu queria que o senhor explanasse mais a questão do dia 25. Realmente, a gente precisa trazer essa questão do dia 25 no Brasil, essa pauta. Aqui, meu pai é professor de primeiro ano, a gente já trabalha nessa questão, eu trabalho junto com meu pai, eu sou turismóloga, mas a gente trabalha em conjunto. E assim, como o senhor vê a questão das escolas públicas nesse dia 25 de maio, o Dia da África? Tem como o senhor me explicar? Muito obrigada também, professor, por ceder a sua fala para mim. Muito obrigada, é só isso. Bacana, posso Deu já... para entender? Deu, sim, tá ótimo. Eu vou comentar os dois, começando um pouco pelo Gil, né? Gil, assim, e pessoal, assim, há uma polêmica internacional muito forte sobre o investimento chinês no continente africano. A grande polêmica que certos economistas ou sociólogos têm apresentado é como vai se dar essas relações econômicas. Muitas pessoas acham que há um novo imperialismo chegando, né, do imperialismo chinês, mas como dados para vocês, olha, praticamente hoje a China investe em todos os 54 países africanos. Eu vou diminuir um pouquinho aí, eu vou falar, talvez não sejam 54, talvez sejam 50, mas mesmo assim é 90%. A China investe e investe pesado. Qual é a diferença do capital chinês para o capital europeu, principalmente o capital norte-americano, e que os africanos estão aceitando e fazendo acordos bilaterais fortíssimos, né? Primeiro, por conta da relação oceano, que é próximo, né, na faixa leste,
do continente africano com os portos dos continentes chineses, e há realmente uma ampliação do investimento de China, e China quer entender, é claro, o continente, esses países, como um continente não só de busca de minerais ou outros materiais, alimentos, eles precisam de muito produto, né, de alimentar, e muitos minérios, petróleo e tudo mais, eles estão ávidos por isso, e eles estão fazendo isso. Eles criaram um fundo, um banco chinês, essa é uma sacada, não via FMI, não via bancos europeus, criaram contas governamentais, e parte dessas contas, igual vão fazer com o Brasil agora, fazendo na moeda local, e fazem o modelo de empréstimo via investimento em infraestrutura. Por exemplo, o país quer construir um aeroporto internacional novo e fala, vai ser X esse aeroporto. A contrapartida do empréstimo é em bens que o país produz, que vai abatendo desse valor. Se o país produz manganês, por exemplo, eles passam a priorizar a exportação de manganês para a China, e o dinheiro que a China pagaria para esse manganês vai abatendo do valor. O que eu acho espetacular nessa história? O governo chinês não influencia na política interna. A gente pode questionar um monte de problemas, as ditaduras, problemas de governo, democracias frágeis. Outros países europeus e Estados Unidos, eles se influenciam, eles têm uma mão, eles querem que aquele partido assuma o poder, e aí gera conflitos étnicos, gera brigas, geram guerras, e a China não bota a mão nisso, ela fala, quero fazer negócio. Então, isso é uma diferença enorme nas relações, e outra diferença enorme, a China repassa conhecimento e tecnologia. Eu estou sabendo hoje, por exemplo, a informação que eu tive, o último dado, 70 mil africanos, olha só, 70 mil africanos estão este ano na China fazendo universidade. Engenharia, medicina, todas universidades normalmente para esta linha de infraestrutura, de finanças, bancos. Aliás, tem muitos bancos nascendo de parcerias entre chineses e africanos, né? Então, eles estão realmente investindo, e é óbvio, eles não são bobos. A partir do momento que cria essa unidade, eles começam a vender os produtos deles. Qualquer cidade, capital africana, você vai encontrar as lojinhas, né, dos produtos chineses, e é mercado que ele vai abrir, como está fazendo conosco, né? Só que lá é uma... E tem a geopolítica internacional, então não vou debater, porque senão a gente fica lá debatendo geopolítica internacional e essas coisas do mundo, os interesses. Mas é só com esses dados para vocês que o investimento é pesadíssimo, bilhões e bilhões de dólares, e cada país está construindo novos portos, aeroportos, estradas, e é impressionante. Novas cidades, inclusive, chamando centros, novos centros urbanos construídos a partir desses recursos chineses. Por isso que eu falei para o Gil, ele precisa ir de novo para Luanda, porque a Luanda de 2005 não tem nada a ver com a Luanda de 2020, 15 anos só, mas uma urbanização espetacular. É impressionante que esse recurso está chegando lá. E aí, para a Andréia, o que a gente está pedindo, André, e para todos os participantes aqui, é que façamos moções, as nossas próprias organizações façam eventos e motivem as outras organizações a celebrarem o 25 de maio. Mesmo que seja uma celebração singela, eu comento, né? Um debate, um seminário, uma palestra, uma outra live, o que seja. E em escolas a gente tem motivado estudos mesmo, né? As crianças escolherem um país, e aí dependendo da faixa etária tem a sua dinâmica, a sua didática, e investirem nessa informação com esse olhar. É claro que também tem aí a questão do olhar, não é? Se a gente faz aquele olhar que eu falo que é o olhar do colonizador, a gente vai passar horas falando das pobrezas em África, dos problemas, das faltas de estrutura. E se a gente começa a ter um outro olhar agora mais sistêmico, um olhar dessa modernidade, olhar para as parcerias, nós começamos a divulgar que existe uma outra África. Essa é uma relação, sabe, Andréia? Então, é isso a nossa motivação. Cada um, no seu pequeno espaço, amplie essa demanda para o Dia Internacional da África. Professor, excelente. Eu gostaria aqui de poder
agradecer mais alguns participantes que estão aqui conosco, a Solange Lacerda, que é lá da região de Jundiaí, de Itupeva, junto com o Doni. A Mila Moreira tinha levantado a mão, não sei se ela ainda quer fazer a pergunta, e agora nós temos pergunta, então, do Carlos Júnior e do professor Luiz Roberto. Professor, por favor, o senhor tinha levantado a mãozinha aí antes. Fica à vontade. Boa noite. Eu gostaria de parabenizar o professor Odair, que eu tenho a honra de fazer parte do meu ciclo de amizade, né? Estivemos juntos no dia de África, né? Interessante, né? Eu aprendi, né? Já tínhamos participado de outros eventos, né? E é interessante, né? Essa questão de essa questão do nome, né? Estivemos juntos lá em Osasco, na prefeitura de Osasco, onde teve o professor Odair falou. O Gil, amigo de longa data, já tomamos cerveja junto, né? O Ivan que era o seu antecessor, né, Gil? Eu tive lá no evento promovido pelo Ivan, lá, enfim. O ponto aqui, eu gostaria depois de parabenizar o professor Odair pela apresentação, trazer um ponto interessante, acompanhar a linha da Andréia. Eu vou um pouco mais assim, acompanhar a linha do professor Odair, dos empresários africanos, que é bastante interessante, e aí eu faço uma crítica aos brasileiros. Aqui eu tenho contato com pessoas, executivos, né, da Fiesp brasileira, né? Eu estou falando aqui em nome da Conebras, né? Eu sou diretor financeiro da Conebras. Depois eu posso falar um pouquinho desse tema, mas o que acontece com o relacionamento de executivos na Fiesp? Eu pedi que fosse tratado essa questão de empresários brasileiros, industriais brasileiros na Fiesp, ou paulistanos na Fiesp. Eles responderam que não tem este recorte étnico na entidade. Então, fica a dica, né? Acompanhar o que o professor Odair acabou de falar, que faz parte de reivindicarmos, né? Então, aqui eu faço essa colocação aqui para que o Corecon e o Sindicato dos Economistas, né, que grande parte dos executivos paulistanos são economistas, que façam essa questão de levantar esse ponto, né, de qual é a quantidade, qual a quantidade de empreendedores, né, negros que temos em São Paulo e no Brasil. Então, de aproveitar que eu estou para falar a palavra, né? A Conebras é a Confederação dos Negros do Brasil, e se alguém quiser conhecer mais detalhes, eu estou à disposição para tratar disso. Muito obrigado. Obrigado, professor Luiz. Obrigado pela pergunta. A questão do levantamento de empresários afroempreendedores, Luiz, só para responder, aproveitar, eu trabalho na Junta Comercial do Estado de São Paulo, e nós temos a inscrição, quando a pessoa vai abrir uma empresa, e até uma ideia, fizemos uma modificação recentemente, ela existia na planilha, quando a pessoa vai se identificar, aí colocava CUTS. CUTS é um nome que ninguém mais utiliza, e poucas pessoas sabem até o que é CUTS, né? E aí nós pedimos para que fosse alterado dentro do quesito, pelo IBGE, quesito raça-cor. Só que o problema é o seguinte, o empresário, quando ele vai preencher o questionário, ele não se identifica, entendeu? Ou deixa em branco, e nós queremos colocar que tem a obrigatoriedade de até colocar o quesito raça-cor, porque à medida que o governo cria alguma política pública, o banco de dados para saber o número de empresários seria da própria junta comercial, né? Então, nós já estamos trabalhando nesse sentido aí para que haja
uma alteração nesse processo, só que a junta comercial ela não entende que isso tem que ser obrigatório da pessoa, entendeu? E eu estou tentando fazer com que haja esse entendimento da obrigatoriedade de colocar o quesito raça-cor para facilitar e levantar o número de empreendedores negros que nós temos aqui no nosso estado, tá bom? Odair, desculpa aí eu responder o que o Luiz perguntou, só para facilitar nesse sentido, tá bem? Acho que agora, Carlos, por favor. Olá, boa noite a todos. Sou Carlos Eduardo, sou conselheiro aqui, Conselho Regional de Economia São Paulo, sou vice-presidente do Sindicato dos Economistas também, e gostaria de parabenizar o professor Odair pela bela palestra, o Gil aí pela condução, né, da nossa palestra hoje. E, professor Odair, é uma questão que, enfim, você colocou vários pontos positivos de vários países africanos, né, porque isso daí é relevante para o Brasil, né? E o Brasil, ele ficou muito afastado da África nos últimos anos, porém, de 2002 para frente, ele começou a ter uma relação mais forte, até comercial, com vários países da África, né? Depois foi interrompido, né? Por questão até de escolher outras nações, na qual o Brasil não teve benefício algum. E agora estão retomando novamente, retomando o contato com o continente africano, esse continente vasto, com população gigantesca, na qual o senhor próprio acabou de dizer que os chineses estão dominando, né? Ou seja, o lugar que era nosso, os chineses tomaram conta. Ou seja, abrimos mão disso por uma questão ideológica e hoje estão querendo voltar, mas os chineses estão lá. Mas pela boa relação e até pela forte presença africana aqui no Brasil, eu acho que é importante voltar essa relação, né? Essa relação comercial e cultural entre as nações, para fortalecer. E hoje a gente vê o Brasil cada vez mais brigando por essa questão de etnia, uma questão do negro ser mais importante cada vez mais, e eu vejo cada vez mais importante essa questão comercial entre as nações e fortalecendo. Eu quero saber o que o senhor acha disso. Você acha que é importante realmente esse fortalecimento e que o Brasil vai estar passando, né, por esse momento, que é uma retomada com o contato dos países africanos. Muito obrigado. Ok. Professor, se puder, eu gostaria de emendar uma pergunta para o senhor também, pergunta minha mesmo, tá? Eu gostaria de saber como que está a articulação das câmaras de comércio Brasil, países africanos, ou de como que hoje está organizada essa questão das relações internacionais do Brasil no que tange ao continente africano, aos países, seja pelo Itamaraty, seja a questão das secretarias de relações internacionais que temos na capital, que temos no estado, e também gostaria de saber como que funciona, não sei se o senhor tem esse conhecimento, mas como que estão os consulados africanos no Brasil, em São Paulo, em Brasília. Desculpa estar te fazendo essa pergunta, não sei se está dentro da pauta, mas eu penso que é uma provocação que você fez, que é do Brasil, fazer mais negócios, né? Olhar para a África, para além da questão cultural, mas sim como oportunidade de negócio. Eu gostaria muito de começar a contribuir nesse sentido. Hoje eu faço parte de uma organização que é um grupo de líderes empresariais do Brasil, que tem aí quase 40% do PIB. Eu estou iniciando esse trabalho ainda, mas é um tema que eu gostaria de aprofundar, porque essa organização que eu estou fazendo parte, ela tem unidades em todos os continentes do mundo. Então, eu penso que a gente poderia trabalhar essa questão de aprimorar esses negócios. Quero saudar aqui, finalizando aqui minha participação, a Ana Almeida,
que é da Ao Negro de Ribeirão Preto, uma grande amiga, uma grande ativista de direitos humanos, de promoção da igualdade racial, uma grande professora para todos nós. Saudar o Djair, que eu ainda não tinha saudado, acho que o Gil fez esse papel. Quem acabou de entrar aqui, Gil, é o Cucão lá de Matão, o João Bento, que foi conselheiro do Conselho da Comunidade Negra. Saudar, então, mais uma vez aqui, em nome de todos, gostaria de saudar mais uma vez o nosso querido Rafael Pinto, porque é a questão de ancestralidade, né? A questão de respeito, saudar o Cláudio e o Felipe, e aí eu encerro aqui a minha participação, agradecendo demais essa possibilidade, essa oportunidade. Bom. Por favor, Odair. Bom, depois eu faço alguns comentários. Por favor, Odair, por favor, fique à vontade. Fiquem à vontade. Eu acho que esses comentários são importantes, pois acho que as experiências pessoais também nessas redes de relações são muito importantes. E eu queria, assim, saudar o nosso querido Luiz, assim, o Conebras é uma instituição importante, vale a pena fortalecer esse projeto. Eu estou ali meio no bastidor também, ali, mas uma hora a gente também vai estar sendo mais atuante na Conebras, e agradeço aí as ponderações e concordando com ele que é muito importante nós investirmos em networking. Carlos, assim, acho que o Carlos e o Ivan têm está muito conectada os dois diálogos, né? Bom, eu não sou especialista na área das embaixadas, das relações diplomáticas, viu, Ivan? Mas eu tenho algumas experiências nesses últimos anos em que eu tenho algumas abordagens, né? A primeira abordagem é o governo anterior, sem entrar em todos os méritos, mas foi um desastre diplomático com relação aos países africanos, com fechamento de embaixadas e consulados em vários e vários países, assim, acima de dezenas de países com área. Isso prejudica e muito, porque quando você não tem um embaixador, por exemplo, conversei com uma embaixadora num país, que eu fui visitar o país, ela me recebeu, almoçamos juntos, e ela falou, olha, Odair, eu estou cuidando de 3 países. Olha a dificuldade, né? O outro país aqui do lado, a pessoa quer um visto de entrada, passa por mim, devia ter uma embaixada ou um representante lá, e a gente não tem condições de dar sequência, e o governo, e consulados, então, o governo fechou os consulados, né, em alguns países, e o consulado é quem faz tratativas culturais e abordagens de negócios, porque os negócios acontecem nos consulados. A partir dos consulados, a embaixada está mais com as relações políticas, institucionais, né, governamentais, mas também permite divulgar o país. Aliás, o Brasil não se divulga no mundo inteiro, né? Isso se divulgou em alguns poucos lugares, mas em África se divulga zero também. Nós temos uma carência de divulgação. Eu estou falando de divulgação institucional, tá? Não nas nossas relações de movimentos, organizações e tal. Apesar que, aí vai um parênteses, né, de ponto de vista subjetivo, nos países que visitei foi extremamente bem recebido. Eles olham para os brasileiros como irmãos. Nós somos da família. É uma relação diferenciada, mesmo empresarialmente falando, já subjetivamente com uma possibilidade de aproximação. A gente ganha muito mais com relação a qualquer outro continente, mesmo com relação aos chineses, aos russos, que eles fazem muito negócios, né? E a gente teria um potencial muito grande. A questão é que os empresários brasileiros não olham para a África como um hub de negócios. Nós não olhamos. A África não está, com os dados que eu tenho olhado, assim, né? Qualquer vez que eu faço assim, em internacionalizar a minha produção, fazer exportação do meu produto, eu olho para a China, olho para a Índia, olho para a Europa, Estados Unidos, América Latina. A África está totalmente fora, por causa do estereótipo, na minha visão. Eles não sabem o volume de classe média africana e do potencial de consumo que os africanos têm hoje. Nós, empresários brasileiros, estamos totalmente desinformados. Aí fica uma dica, né? Corecon, sindicato, outras organizações, começar a convidá-los
E aí aquela minha dica, trazer empresários para o Brasil, independente de governos, viu? Aí fica outro comentário para o Carlos Eduardo. Eu creio que o nosso papel como agente nas nossas organizações hoje é muito fundamental, Carlos, muito fundamental, porque nós, pelo sindicato, pode convidar um economista de uma universidade africana para um simpósio de economia. A gente faz um simpósio com a USP, com a Unicamp, com as faculdades privadas e tal, chamarmos esses economistas. Lá tem 5 grandes grupos de... como é que nós estamos falando? Tipo BNDES, eles têm 5 grandes BNDES regionais. A África Setentrional, que é na região dos desertos, a África Austral do Sul, Centro-Oeste, Centro e Oeste, né? Eles têm tipo BNDES que tem relatórios assim, precisos, país por país, do crescimento, que cada país quer, e eles estão totalmente dispostos a compartilhar esses dados, essas informações, e trazer para cá. Cabe só a nós convidarmos, como o professor Luiz Roberto tentou na Fiesp, não é? Os empresários que eu comentei, aqueles 2 lá, dão palestra nas universidades europeias e estadunidenses, lá no norte, todas, falando de negócio, não estou nem falando do país, de debate político, esse lado, estou falando do ponto de vista econômico mesmo, né? E nós precisamos, um pouco assim, uma das minhas solicitações para as nossas organizações é que nós os convidemos e, a partir daí, gerarmos, Ivan, e aí você no LEAD pode fazer bacana isso, sabe? Assim, é tão simples, às vezes você não precisa nem pagar a passagem do empresário, é só fazer o contato, falar, vou ter um encontro empresário, você quer vir aqui falar da sua empresa? Falar, olha, como você cresceu, o que você avança, você quer exportar para a gente, você acha que dá para importar alguma coisa? Nós temos que fazer isso independente do governo. Porque agora, mesmo com a mudança governamental, o presidente está falando que vai, nos próximos meses, aí, de novo, reabrir as embaixadas lá em África, mas isso governamental é um processo lento. Ele abre iniciativas, abre propósitos. Cabe a nós, né, empreendedores, sermos mais ágeis nessa relação. E eu falo assim, há uma janela enorme, escancarada de oportunidades. É claro, e aí também para a LEAD fica uma dica, não sei se quem poderia fazer, nós também, assim, desconheço, são grupos de estudos sobre as técnicas de negócios, porque é país a país. Cada país, essa é uma dificuldade. A gente quer exportar para a África. Ninguém exporta para a África. Você exporta para a Nigéria, que é o país, você exporta para a África do Sul, para a Etiópia, para Egito, e cada país possui uma legislação diferente, uma negociação diferente, contratos diferentes, e a gente precisava, então, de grupos de estudo. Então, seria muito interessante, né, alguma organização empresarial começar a montar grupos de estudo sobre as características de importação, exportação e modelos de negócios, porque tem países que a segurança jurídica é menor, aí tem uma dificuldade realmente de exportar, de importar, fragilidades, mas tem países que já estão com uma segurança jurídica de contratos, de negociações internacionais, que já são mais seguros. Então, e aí o empresário quer essa segurança, o empresário brasileiro, né? E o próprio... também o africano com relação a gente, ele vai falar, olha, o que eu preciso para exportar para vocês? Eu tenho um produto, você quer ser meu parceiro, tal, quer ser meu representante? Mas ele não conhece também as limitações disso. Eu vou falar, tem um país que eu estou, junto com um colega nosso aqui de Campinas, ajudando porque ele está instalando sua embaixada no Brasil, um país pequeno, centro da região central da África. Eles falaram assim, nós nunca fomos visitados por nenhum político brasileiro e por nenhum representante empresarial brasileiro na nossa embaixada. Estou 5 anos aqui, nunca recebi uma visita. E ele vai ter uma comitiva chegando, estava até comentando com o Gil, um apoio no governo do Estado, vai chegar uma comitiva aí, provavelmente em maio, desse país para
um ministro, alguns representantes, para conhecer um pouco os nossos potenciais. Mas nós também podemos tomar iniciativa, aí vai contigo, aí, com cada um. Nós podemos e devemos chegar nas embaixadas, nos consulados, perguntar, olha, o que vocês estão produzindo? Vocês querem fazer um evento cultural no Brasil? Vocês estão fazendo um evento cultural lá? Precisa um suporte? Alguns são mais estruturados, África do Sul, mesmo Angola, né? Nigéria são mais estruturados. Mas outros aguardam a nossa iniciativa. Aliás, os africanos têm muito isso. Eles aguardam a iniciativa. Eles esperam a nossa aproximação. É coisa cultural. Eles acham que vão estar entrando na sua, sabe assim, invadindo um pouco, às vezes, o seu espaço. Nem todos eles têm esse approach, né? Nós brasileiros somos mais ousados. A gente já chega conversando, já chama junto para almoçar, tal. Ele já tem uma certa timidez, eu vou usar esse termo, não é bem isso, né? Mas assim, e eu tenho isso na minha percepção. Então, eu tenho visitado muito, compartilhando com vocês, visitado embaixadas e consulados, e colocado à disposição, me chamando eles para dar palestras. Esse foi um caso de Osasco. Osasco fez uma linda, foi, acho que a celebração mais bonita do 25 de maio do ano passado, foi no Osasco, uma cidade que às vezes o pessoal chama de conservadora, mas fez um investimento, né, em africanidades nas escolas. E no 25 de maio levamos o cônsul do Senegal, aqui de São Paulo, para dar uma palestra para eles, levamos 2 grupos culturais africanos para mostrar. Quer dizer, esse é um esforço. Existem muitas outras pessoas fazendo isso também, é claro, né? E só que assim, eu falo assim, nós somos assim uma centena e precisamos ser milhares de pessoas fazendo essa conexão com a nossa raiz, com a nossa matriz, com a nossa mãe África. É um pouco isso, viu, Ivan? Não sei se respondo ao Luiz e a você por isso, ao Carlos Eduardo, mas um pouco das minhas impressões. Pessoal, eu queria... Obrigado, professor Valdair. Obrigada, professor. Eu queria, só para a gente, ainda tem mais 2 inscritos, né? Só para a gente não estender muito, eu sei que o assunto está bom, mas eu queria passar a palavra para a Maria Cristina, que está com a mãozinha levantada aqui faz um tempinho, e depois o Valdir. O Décio, tem o Décio e acho que o professor Valdir também parece-me que queria Sim, o professor Valdir fazer também. uma pergunta. Isso. Uhum. Então, Maria, por favor, está por aí? Acho que a Maria levantou a mão, mas Maria, se por acaso você voltar, a gente vai passar então, vai passar a palavra para o Valdir. Por favor. Professor Valdir. Obrigado, Denise. Primeiro, parabenizar o professor Odair, né, pela brilhante apresentação. Obrigado. Em primeiro lugar, dizer que nós, brasileiros, nunca vimos a África. Né? A África, para nós, é como se fosse um país, não um continente com 54 países. Né? E a imagem que sempre ficou da África é aquela imagem hollywoodiana, eu diria, hollywoodiana, né? Uma selva eterna. Posteriormente, os próprios conflitos africanos, né? Aquele processo de libertação, né? Eu também estive em São Paulo de Luanda, estive em Maputo, né? E vi a situação, eu diria, pós-libertação, né? Mas, agora, com essa fala, com essa palestra do professor Odair, com as considerações que foram feitas, do próprio Ivan, né? Nós, das entidades, e aí eu digo em termos do Sindicato dos Economistas e do próprio Conselho, né? Temos que o quê? Trazer para os nossos eventos. Nós temos o Congresso Brasileiro de Economia, o último até que eu presidi, e o próprio Congresso Paulista, né? Eu também atuei como coordenador, junto com o Pedro Afonso. É óbvio, empresários, né? Desses países, que o professor Odair colocou muito bem, né? Quer dizer, uma outra visão que nós temos que ter da África, né? Veja, quando se fala de Ruanda, sempre vem o conflito étnico, né? Entre os Hutus e os Tutsis.
E, na verdade, ele mostrou uma outra Ruanda, né? Claro, são países que já cresceram, se desenvolveram, e nós temos, e aí o Gil Marcos, que tem um papel também fundamental, o Carlos Eduardo, né? Através das nossas entidades, nós podemos trazer esses empresários, representantes, para mostrar, né, esses países. Quer dizer, a África não é um país, a África é um continente, né? Essa visão é importante, principalmente pelos laços, né, que nos unem à própria África, né? Temos laços aí muito próximos da nossa população até hoje. Então, mas é essa questão, dar os parabéns a todos, né, a todos aí do evento, a você mesmo, viu, Gil, que tem empunhado muito bem essa bandeira, né? Tem empunhado essa bandeira, né, que é importante. O Ivan também, veja muito bem a participação deles, as entidades. Mas é importante mostrar essa visão que o professor Odair colocou muito bem na sua palestra, dessa África, né, desses 54 países. E o Brasil pode estreitar perfeitamente esses laços. E nós, nas entidades dos economistas, que temos o maior interesse, né? Temos o maior interesse em estreitar esse relacionamento, né? Mas uma questão que eu traria ao professor Odair, né, é que nós pudéssemos... quais são os caminhos, né? Quais são os caminhos que nós temos que enveredar para estreitar esses laços, além do esforço, né? É óbvio que ele vem fazendo através das embaixadas, como ele colocou, mas dos negócios, né? Quais são os negócios? Eu sei que a China está no mundo todo, e eu, pelo menos quando eu estive em São Paulo, de Luanda, os investimentos chineses na Nigéria, por exemplo, os primeiros investimentos não deram muito resultado, né? Agora não, a qualidade, né, chinesa foi muito bem apurada e tal, melhorou a eficiência desses investimentos, mas eu acho que o Brasil também poderia estreitar com a África esses lados, mas que ele pudesse nos apontar ou reiterar, né, algumas considerações que ele já fez, eu digo, para estreitar esses laços com os países africanos. Era isso, muito obrigado. Obrigado, professor Valdir. Denise, tem mais alguém? O Décio, acho que o Décio queria dar uma palavra também. O Décio, inclusive, é muito interessante. O Décio é o nosso conselheiro do conselho, professor também. Boa noite, Gil, boa noite a todos e todas. Meu nome é Décio Vieira, sou do Conselho do Estado e quero parabenizar o Corecron pela live que está colocando aqui hoje, bastante interessante, uma riqueza muito grande de informações. Parabéns ao professor Odair Marques pela brilhante exposição de uma África que realmente, às vezes, fica um pouco desconhecida para nós brasileiros. Mas eu quero fazer um pequeno comentário e uma pergunta. Eu não sou da área empresarial, eu sou mais da área da educação. Em 2013, eu estive num país africano que o professor não mencionou, que é Cabo Verde. Cabo Verde está na África Austral. Então, ele está ali a 400 ou 500 quilômetros do litoral africano, vamos dizer assim. E também observei, como eu tive participando de alguns eventos, e alguns eventos com empresários lá em Cabo Verde, que ressentem realmente do Brasil não ter essa visão de investir ou de transformar, criar parcerias com Cabo Verde. Porém, uma coisa que me chamou a atenção lá é o seguinte: o cabo-verdiano ele tem uma ligação bastante interessante, como já foi dito na sua palestra, professor, com o Brasil, porque a cultura cabo-verdiana
ela foi ela foi fundada também em cima de valores aqui brasileiros. Tanto que nós temos aqui vários autores, vários escritores que fazem muito sucesso, digamos assim, em Cabo Verde. Porém, uma coisa que me chamou a atenção foi a proximidade com o Brasil e a América do Norte. Nós temos lá algumas empresas norte-americanas trabalhando em Cabo Verde, investindo em Cabo Verde, e nós não temos empresas brasileiras. O cabo-verdiano, ele tem uma certa resistência em se reconhecer como africano. Isso me estranhou, porque um país negro, de grande maioria negra, não consegue se ver como um povo africano. Eles preferem se identificar mais com o europeu, o português, e com o brasileiro. Interessante isso, eles se identificam com português e brasileiros. Porém, se você chamá-los de africano, eles não aceitam muito, não. Então, eles vivem uma crise que eu não entendi direito isso lá. Como é que você vê essa questão cultural? Dessa, digamos, não sei se posso chamar de crise de identidade, mas é uma questão que eu observei lá. Obrigado aí pela oportunidade da participação, gente. Obrigado, Décio. Você não falou do turismo, né? Que você está pretendendo fazer uma caravana para lá também, né? Valeu, Décio. Isso. A gente tem a intenção de fazer uma caravana aí, estamos pensando aí, tentando algumas parcerias para fazer um intercâmbio. Eu tenho alguns conhecimentos aqui no Brasil e Angola também, para fazer um intercâmbio cultural aí e envolver o pessoal do nosso conselho e quem quiser participar também. Mas muito obrigado, gente. O que o professor Valdir falou é substancial. Assim, nós temos que ter um olhar, professor, o senhor colocou muito bem, e o que eu tenho percebido, assim, muitas vezes nós queremos ter um olhar com a mesma acidez, vamos chamar assim, de criticidade que nós brasileiros temos com relação, às vezes, à nossa própria postura de luta no Brasil pela construção da democracia, às vezes com os países em África, né? Vocês precisam lembrar só que eles, assim, existe país que acabou, acho que, se não me engano, o Congo do Sul, 1970 foi o ano da independência, então, imagina, né? 50 anos e 60, 70, 80 anos as independências desses países com relação aos colonizadores europeus que não investiram absolutamente nada nesses países, era política só de exploração, né, de mão de obra, de minerais e de materiais, de natureza. Não é? Então, são países que agora estão florescendo. O que espanta do ponto de vista socioeconômico é esse processo de aceleração. E ainda há tempo para que nós, enquanto brasileiros, nos aproximemos dessa relação. Até porque a nossa relação com a China também é muito boa. Então, o fato da gente fazer negócios lá não vai gerar nenhum constrangimento. O que nós estamos ainda muito carentes é de permitir intercâmbios. Eu vou comentar um pouco. Existe um instituto no Brasil, chamado Instituto Brasil-África, e uma vez por ano, salvo engano, em novembro, eles, aqui em São Paulo mesmo, desenvolvem um grande fórum e eles trazem representantes governamentais africanos e colocam representantes governamentais e empresariais brasileiros para algumas palestras internacionais. Eu acho que é uma das grandes referências. Se alguém depois puder anotar, esse Fórum Brasil-África, do Instituto Brasil-África, vale a pena essa aproximação. Agora, é uma experiência, eu acho que é a maior, mas no Brasil cabe dezenas e dezenas de outras experiências e cabe a nós, que somos aí dos movimentos e organizadores desses eventos, criarmos eventos com eles. Às vezes até uma palestra e convidar um cônsul para falar, um jantar, um almoço. Eu acho que nós podemos ser muito proativos, né? Claro que cobrar os governos também, municipais, estaduais e federais, também por causa dos recursos e as organizações empresariais. O que o professor Décio falou de Cabo Verde, realmente, e por isso que eu falei, né, é importante nós criarmos grupos de estudos para entendermos país a país, né? Cabo Verde é um país que nasce quase... É uma
arquipélago, né? Um conjunto de ilhas, né? Que ele nasce não com uma identidade étnica local muito fortalecida. Ele recebe muitos colonizadores portugueses, não é? E há toda uma de vários países africanos que também se deslocaram para lá. Então ele é uma formação nacional recente. Ele não possui aquela ancestralidade milenar tão forte como o continente. Ele está afastado do continente e acabou por conta desse afastamento e da relação com os portugueses, de intercâmbio e negócios muito forte, depois agora com a fala portuguesa também, porque eles falam português também. Então, olha só que interessante, eles acabam sendo um país de língua portuguesa, os países próximos dele, ali, Marrocos, que fala francês e berbere, que é uma outra cultura também, a cultura do deserto, a cultura berbere, a cultura muçulmana, que é uma outra coisa. Depois, embaixo ali, você tem Costa do Marfim, Benin, Togo, que é o país do Coci, aliás, uma pessoa também muito interessante para convidarmos para dar palestra para a gente, para conversar sobre o seu país. Ele ali fala Nigéria, então, você tem países que falam em francês, países que falam em inglês, e além disso, as línguas locais. Cabo Verde tem o crioulo, não é? Cabo-verdiano, e o português. Então, tem uma dificuldade também de linguagem, de língua, isso afasta, e a questão das identidades culturais acaba não gerando tanta aproximação com essa identidade. Então, o professor... E por isso que, para nós, eu acho que... E aí, cada vez mais, né? O Atlas, ele nasce disso. Esse é um livro simbólico, muito simples. São 96 páginas e tem praticamente uma página para cada país africano que fala qual é a sua língua, quais são as características básicas, fotos modernas, para que as nossas crianças e adolescentes e jovens tenham essa ideia dessa complexidade. Há uma complexidade que nós temos que valorizar, e eu acho que a palavra-chave para nós aqui, que temos essa sensibilidade, é acolher. Olhar com acolhimento essas diferenças e as fragilidades e começarmos a valorizar as conquistas que cada nação africana está tendo no seu processo. É um pouco isso, sabe, que eu tenho percebido e acho que, para não alongar mais, para a gente poder também escutar mais algumas pessoas nessa conclusão. Obrigado por todos. Eu queria agradecer de coração, aproveito agora, agradecer as perguntas de cada um, ao Pedro Afonso pelo Corecon, ao Gil, que foi que convidou-me para estar aqui para a gente, uma pessoa que tem uma liderança espetacular. Você, Ivan, nos conhecemos hoje, eu assisti o evento de novembro que você organizou, super lindo, viu? Estava lá, né? Tirei umas fotinhos, né, com as celebridades, né? Super bacana. E parabéns pelo evento que organizaste no final do ano. E é isso, viu? Gratidão a todos os que estiverem participando. Bom, obrigado, professor Odair. Denise, passo a palavra para você aí para ver a questão de alguma pessoa mais que queira falar. Né? Eu acho que só ficou uma perguntinha aqui da Maria Mila. Cristina, né? Oi? Uhum. A Maria Cristina, né? A Maria Cristina não apareceu mais. Não saiu, Maria, né? se você estiver por aí. Só ficou uma perguntinha aqui da Mila. Se possível, pergunta sobre startup e biocombustível. Não sei, Mila, se você estiver aí, quiser complementar alguma coisa. Professor, dá para discorrer um pouquinho sobre esse assunto? Não sei se está muito... Olha, eu não estou assim tão antenado com relação a biocombustíveis com os países lá. Eu sei que há um interesse muito grande deles, têm vindo visitar a Embrapa por aqui, eu sei que tem acontecido isso, mas eu não sei. Com relação à startup, eu posso dizer que todos os grandes países hoje possuem universidades de tecnologia, é o grande ponto deles. Eles são as universidades de medicina e as universidades de tecnologia que estão crescendo enormemente, sabe? E Mila, inclusive assim, salvo engano, a Facebook e Google abriram escritórios em Accra, capital de Gana, e na África do Sul, escritórios específicos com
jovens africanos. Gana é um dos países mais avançados em inteligência artificial hoje, e eles têm falado isso, que as inovações que o mundo está para receber vão chegar de África, porque como é uma diversidade cultural para mais de 2.000 línguas diferentes e variantes diferentes de forma de pensar, essas variantes vão entrar no mundo da tecnologia com uma inovação espetacular. Então, eles já estão fazendo esse investimento, e dentro dos países africanos já existem várias plataformas tecnológicas que estão começando a serem exportadas. E a gente também, eu fico até triste, porque o Brasil está muito longe dessas parcerias. A gente fica com a nossa inovação aqui e não se aproxima, e de repente a gente pode lucrar tanto, né, nessa dupla. E são muitas universidades. Olha, o que tem de universidade que fala, olha, Odair, quando a gente se aproxima, eu quero fazer parceria com a Universidade Brasileira, eu quero fazer convênio com vocês. Onde vocês estão, sabe assim? E aqui, é claro, né? Toda essa burocracia nossa, fazer convênio é difícil, tal. As privadas não olham, e as públicas olham para a Europa e para os Estados Unidos. Então, vamos falar assim, nós temos não é uma bolha para romper, nós temos uma muralha da China de preconceito mesmo, né, com relação a essas universidades, que quem começar vai nadar em mar aberto, que eu falo assim, tantas são as oportunidades, sabe? Então, é isso, Mila, assim, é impressionante ver o volume de startups que estão nascendo lá, e eles estão recebendo recursos de centenas de lugares, assim, tem muitas abrindo. Se você colocar startup África do Sul, startup Nigéria, startup Quênia, você vai ver assim, grupos e grupos e grupos nascendo, assim, é impressionante. Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Oi, Mila, estou ouvindo, sim. Então tá bom. Obrigada, parabéns a todos. Eu só perguntei porque nós temos, né, 6 startups, começamos há 7 anos na África, e falei do biodiesel até mesmo, porque aí depois eu chamo o Ivan, até mesmo que nós vamos estar fazendo essa negociação já esse ano, em questão do lixo. Por isso que eu te perguntei se você sabia, que é uma coisa que a gente já está trabalhando há um tempo, né? Eu quero agradecer aí pelo convite. E em questão da startup, esse ano também a gente colocou 7 startups também lá, e já vai estar vindo até mesmo daqui do Brasil. Então, eu vi vocês falando muito disso, foi interessante nós entrarmos, até mesmo são Vale do Ribeira, né? Eu sou ribeirinha do Vale do Ribeira, nascida lá, Recife, Rio de Janeiro, Minas Gerais, então são as empresas que estão junto conosco, e São Paulo, né, propriamente dito. Aí gostaria, né, se vocês quisessem saber depois, a gente vai estar fazendo uma visita em questão do biodiesel, já tem essa negociação há um tempo, o Rei vai estar até vindo agora em outubro, se eu não me engano, 1/12, né, dessa negociação que a gente está fazendo, e eu perguntei porque em questão da sustentabilidade, nós já trabalhamos dentro da África há 20 anos com o upcycle, com sustentabilidade, mas uma coisa menor, né? Hoje nós temos agora esses parceiros que vão estar fazendo esse trabalho, que já estão há 7 anos já dessa negociação. E o que eu sempre falo toda vez, né, quando a gente fala, todo mundo tem medo de fazer e investir na África, né? E o senhor falou muito bem em questão desse grande mar aí que está se abrindo, e a gente já tem essa visão há 7 anos, por isso que nós, né, fizemos de tudo para que hoje, agora, pudesse estar acontecendo. Bem, o senhor falou em questão também de Cabo Verde, né? Nós temos os lusofônicos, eu sou uma das representantes aqui, meu pai era angolano, e a gente vê também essa dificuldade aqui. Quero que o senhor fale um pouco da visão, né? A Andréia está aí, sabe que nós trabalhamos, uma das minhas empresas trabalha com imigrantes e refugiados, né, de 17 países, e a gente sabe da coisa do consulado, da dificuldade e tudo. Como que o senhor vê agora, porque inchou, principalmente São Paulo, né, imigrantes e todos os outros estados, principalmente o Sul, uma resolução, porque nós estamos trabalhando muito aquele retorno deles, né? Mas entre as outras entidades, como que poderiam elas estar, né, se ajustando para conseguir? Porque eu estou falando porque eu já andei de 54 países, 21 países na África. Então, eu sei o quanto a África tem as dificuldades e o quanto a África tem a sua riqueza. Como que o senhor vê essa possibilidade de falar, olha, vamos investir, tem essa possibilidade e esse retorno, né?
vendo que aumentou muito a quantidade de imigrantes e refugiados no Brasil. Olha, o que eu tenho visto também, Mila, assim, pelo menos nos governos municipais, acho que talvez fosse uma porta mais interessante, é uma solidariedade muito grande das prefeituras. Assim, tem tido aberturas legais quando a gente pede para abrir suporte. Mas ainda temos um entrave no governo federal, que é não há reciprocidade de embaixadas, não é que a gente fala, né? Então, às vezes, a embaixada de lá não consegue ter um bom diálogo com a embaixada brasileira para diminuir as exigências de documentos. Então, talvez seja essa uma das nossas bandeiras. Depois eu queria conversar com você mais sobre isso, me aproximar dos seus projetos também, entender seus projetos, estar junto. E talvez aí juntos a gente consiga proporcionar alguns potenciais startups, organizações que facilitem essa atividade. Como você falou, né? Cada país é um problema diferente. Então, é difícil. Às vezes o pessoal fala, olha, puxa, vamos ajudar esse africano aqui. Aí você vai perguntar, de onde você é? Ele fala, eu sou de Ruanda. Tá, Ruanda tem um jeito, como é que é documento, que documento que precisa dar? Eu sou de Malawi, é uma outra história. Eu sou de Moçambique, é um outro documento. Então, a gente não tem uma plataforma, está aí uma ideia, uma plataforma que colocasse país a país quais os documentos são necessários, quais as características, como regularizar, o que ele tem que ter, para ajudar, inclusive, as nossas relações, para mostrar as diferenças, porque todo mundo acha que vai, eu quero ajudar, sabe assim, que nem eu não sei quem estava me falando, acho que o professor Valdir que estava falando, eu quero ajudar os africanos, mas nós precisamos começar a ter essa leitura, né, que são países diferentes e documentos, contratos e proposições diferentes um para o outro. Mas estou à sua disposição, viu, para me aproximar, valorizar o trabalho que você faz, Mila, porque é sensacional. Em 60 pessoas de cabeça, a gente só fui idealizadora lá atrás, depois que meu pai faleceu, de continuar, né? Não, nós somos, né? Nunca é nós, né? Nunca é eu, é sempre todos nós juntos. Mas eu agradeço aí pelo esclarecimento. Mila, quero falar da imensa satisfação, da honra de te ver de novo. A Andréia nunca deixa, né, ninguém para trás. E você é sempre nossa Miss, nossa líder de Jundiaí, também lá da região do Vale do Ribeira. Aqui chegamos, então, às 19h30, então a live começou às 18 horas. Quero agradecer a todos também. E queria fazer um pedido, se for possível, se a organização do Corecon nos autorizar, eu gostaria de todos que puderem aí liberar suas câmeras agora para a gente fazer uma foto histórica dessa live tão importante aqui, falando de um continente que é o berço da humanidade, que é a nossa mãe África, né? Para que a gente possa fazer uma foto bem bonita. Já agradecendo o Renato, que é de Presidente Prudente, está aqui presente conosco. Obrigado, Renato Davi, ex-conselheiro e grande líder. Está faltando mais alguns aqui. Aí, vamos fazer uma foto. Fazer uma foto, pode ser de punho cerrado aqui, assim, a mão direita aqui, ó. Uma foto de luta pela África aqui. Já foi uma, é que nós estamos com 2 páginas, deixa eu tirar outra que depois a gente compartilha. Denise, você continua com a gravação ou parou a gravação? Não encerrou ainda. Ela está encerrando agora. Está encerrando? A gente continua gravando, Gil. Agora, a página 2, para aqueles que não tinham aparecido ainda, por favor, aqui, ó, o vídeo. Aquele sorriso. Muito obrigado, gente. Devolvo a palavra para o Gil e para os organizadores. Gil, acho que a gente pode passar para o Pedro, para ele... Para o Pedro fazer o encerramento, nosso presidente. Pedro, mais uma vez aqui, agradeço aos participantes,
ao Rafael Pinto, que aceitou o meu convite. O Rafael é uma grande liderança aí, foi um dos fundadores do Movimento Negro Unificado, movimento negro muito forte aqui, que essas discussões do movimento negro lá atrás trouxeram para essas questões que a gente discute hoje em dia. Agradecer a Rose Campos também e muitos outros que estão aí. Falar o nome de todo mundo, a gente vai perder muito tempo. E agradeço imensamente. Teremos outras lives, esse grupo de equidade racial, com a aval aqui do nosso presidente Pedro Afonso. Teremos outras discussões e oportunidade de estarmos juntos para discutir sobre a questão da equidade racial, sobretudo, tá bom? Obrigado, professor Valdir, obrigado, Denise. Por favor, Pedro Afonso, suas considerações finais. Obrigado, Jair, também, hein? Obrigado, Gil. Eu queria agradecer pela presença de vocês todos que estão aqui nesta sala virtual. É como se nós estivéssemos recebendo vocês no auditório do Corecon, que, aliás, está à disposição se vocês quiserem fazer uma reunião presencial, para continuar, porque tem tanto assunto ainda, né, para se tratar, e a gente começa a conversa aqui e depois vai adiante. Eu fico absolutamente tranquilo, eu já mencionei, não sei se numa live na Comissão de Equidade, mas a maior influência minha na vida como professora, e por isso eu fiz curso de economia, foi da professora Maria José Silva César, que era uma negra, a única professora negra que existia no colégio na época, e que influenciou muitas pessoas, e através do que ela falava da África, do que ela falava da realidade do negro, e do livro que ela mandou que eu lesse, e esse livro me convenceu a estudar economia, Capitalismo e Escravidão, do primeiro-ministro de Trinidad e Tobago, Eric Williams. Isso foi fundamental na minha vida. Então, eu quero agradecer por ter passado pela professora e por ter conhecido essa realidade um pouquinho, né? E quando o professor Décio fala do Cabo Verde, me lembro ainda dos diálogos que tive a honra de ter com o professor Paulo Freire e do trabalho que ele realizou na educação de Cabo Verde. É um país pequeno, mas, de qualquer maneira, é um país muito importante e que seguiu adiante numa educação participativa, com o professor Paulo Freire. E ele falava maravilhas de Cabo Verde, certamente de outras nações. Então, volto a agradecer. Muitas pessoas vão assistir essa nossa live no nosso canal TV Economista, e principalmente o professor Odair, Ivan, que teve aí uma participação bastante ativa, e todos os demais que fizeram perguntas, que estiveram presentes. Muito obrigado. Obrigado, professor. E boa noite a todos, né, Denise? Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Ivan, obrigada. Eu queria, só reforçando o que o presidente disse, o vídeo vai estar disponível na TV Economista, quem ainda não segue o canal, se puder seguir e compartilhar esse vídeo depois, tá bom? Com todo mundo. Muito obrigada, boa noite. Professor Odair, obrigada por tudo, parabéns, viu? Obrigada, gente. Logo nós teremos um bate-papo também com o pessoal do REP, que é a Rede de Economistas Pretos e Pretas, que já tivemos uma reunião aí no Corecon, do qual tivemos a presença do professor Valdir, e logo teremos esse pessoal aqui para bater um papo conosco, e também o próprio professor Djair aí, que tem uma fala muito importante para fazer, e logo nós vamos arrumar uma agenda aqui com o professor Djair Pereira. Tá bom, Denise? Muito bem. Tudo bem? Um beijo, Obrigado. gente. Até a próxima. Obrigada.